Então, vamos dando início à nossa aula desta noite, asserenando os nossos corações, tranquilizando a nossa mente. Vamos buscando nesse instante, em nossos corações, a imagem de Jesus, sorrindo, de braços abertos, nos convidando a ir ao seu encontro. E vamos nos abraçando a Jesus, sentindo os nossos corações se aquecendo, sentindo uma paz nos invadindo. E dizemos: Jesus querido, nos fortaleça nesse momento, para que possamos dar o testemunho da nossa fé. Que através dos ensinamentos de hoje, possamos ter cada vez mais essa certeza absoluta de que tudo está no comando de Deus e que tudo nessa terra obedece à tua sabedoria, Jesus. Que possamos, através da nossa boa vontade, do aprendizado do bem, na perseverança do bem e do evangelho, nos tornarmos os seus soldados, os seus servidores, Jesus. E que possamos despertar o bem, o amor, a fraternidade em nossos corações, para que nesse momento possamos dar as nossas mãos e aprender a olhar a necessidade do outro, aprender a sentir aquilo que o outro está sentindo e assim exercitarmos a verdadeira fraternidade. Sê conosco, Jesus querido, iluminando as nossas mentes, para que possamos compreender tudo aquilo que será passado hoje. Derrama suas bênçãos sobre o Mário, para que ele continue sendo inspirado a passar todo o seu fruto do trabalho, do seu conhecimento, da sua pesquisa, para nos aclarar também. E que ao final, Senhor, desta aula, nós possamos, agradecidos, nos sentirmos cada vez mais fortalecidos e em paz. Que assim seja. Graças a Deus. Deus, boa noite, que alguns eu nem vi entrar. Estamos compreendendo, né, que a verdade é uma só em todo o universo. E ela vem sendo revelada de eras em eras dentro daquilo que a consciência humana, a capacidade de compreensão humana, pode absorver. Então, essa fase de Isaías é uma fase que fala muito do cristianismo, do espiritismo, com outras palavras, né? Então, vamos ver para hoje o que nós temos. Pronto. Pelo jeito, devemos terminar antes daquele prazo, viu, Mônica? Estive fazendo umas contas aqui, mas vamos seguir. Capítulo 17. Damasco e toda a Síria serão como glória dos filhos de Israel. Quando ele fala assim, Damasco e Síria, é por conta do momento, da realidade de mundo que era aquela época, né? E aqui não é possuir, não é escravizar, não é dominar, mas é juntar a humanidade conhecida da época em torno de Jesus, em torno, nem Jesus, né? Em torno de Deus, porque Jesus ainda não tinha se revelado ao planeta Terra. O homem olhará para o Senhor e não para ídolos. E isso ainda é muito comum nos dias de hoje, não é? As pessoas se curvam, conversam com imagens, às vezes até estranhas, né? Não me refiro a imagens dos santos da Igreja Católica, mas
a outros tipos de imagem e se apegam, né, como figa, como... Isso é um ídolo. Isso está na psicosfera, está na construção do perispírito dessas pessoas de muitos séculos, milênios. E tirar isso não é fácil, não é fácil. Ai do bramido dos grandes povos, Deus os repreenderá e eles fugirão para longe. Quando ele fala grandes povos, não devemos estar atento, por exemplo, às grandes potências que tem no mundo hoje. Mas aqui há uma referência àqueles que não se evangelizaram, aqueles que não buscaram as lições todas que vêm sendo passadas desde o Velho Testamento até os dias de hoje, né? Então, que passa pelo cristianismo, que passa pelos filósofos, que passa pelo espiritismo. Quem não se despertar para isso, gritará, porque não vai compreender quando chegar o momento, que é o momento que vivemos hoje, da passagem de provas e expiações para a regeneração. Serão espíritos que emigrarão do planeta Terra. Ao anoitecer, que é esse momento, deixa eu explicar o que é esse momento anoitecer. Nós vimos que Pedro escreve na epístola dele que um dia de Deus representa 1000 anos nosso. Os registros espíritas de 2000 para cá, do ano 2000 para cá, as revelações, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, tem outros aí que eu não estou lembrando agora. As revelações deles dão conta de que por volta de 2057 a 2067, a Terra estará já em regeneração. Não terá mais aqui espíritos para o padrão provas e expiações. Gostei de ver esse cara aí. Então, o que quer dizer isso? Se 1000 anos é um dia de Deus, e nós dividirmos 1000 anos por 24 horas, nossa, nós vamos ter um número aproximado aí de 42, 43 anos representam uma hora. Então, quando Isaías coloca aqui, ao anoitecer, nós estamos vivendo esta noite de Deus, dos últimos momentos de provas e expiações, que são 1 hora, 42 anos, mais ou menos. Como vai até 2057, 2067, nós estamos exatamente na última hora da noite e logo é o momento de transição. Logo vem o amanhecer e o amanhecer será de regeneração. Antes do amanhecer, que é o que está por acontecer, já não existe. O quê? Esses grandes povos distantes do Evangelho. Antes do amanhecer, eita, o que eu fiz aqui? Tá certinho, dá para ver direitinho aqui. Não, entrou alguma coisa aqui no meu computador e eu fui tirar e ela ampliou. Antes do amanhecer já não existe, então, esse povo mais rebelde, mais distante do Evangelho. Esta é a parte dos que roubam e saqueiam. Serão expulsos, né? Emigrarão do planeta. Então, o que eu aprendo com essas falas de Isaías é que nós não precisamos estar totalmente no bem, porque não estamos. Carregamos ainda algumas maldades mais pequenas, né? Nós não matamos, não roubamos, não saqueamos, não torturamos, mas carregamos ainda resquícios de mundo de provas e expiações.
às vezes a impaciência, a intolerância, que nós teremos 1000 anos em regeneração para depurar isso de nós. Isso é o que eu depreendo. Os casos mais graves, então eu imaginei assim, se eu tiver 70, 60 ou mais por cento do meu tempo fazendo coisas edificantes, pensando coisas edificantes, falando coisas edificantes, eu adentro em regeneração. Mas se eu tiver 50%, 60% do meu tempo com pensamentos maldosos, atitudes más, palavras destruidoras, eu farei parte desses que emigram do planeta, porque o padrão vibratório não comporta essa afinidade. Então, é preciso passar um período num outro planeta de provas e expiações, depurar esses males e depois voltar para o planeta Terra. No capítulo 18, Isaías diz: ai da terra que faz sombras dos povos, né? Aqui na terra, está em letra minúscula, que faz sombras, as pessoas que fazem sombras com as suas asas. O que é fazer? É botar embaixo, sabe? É dominar, é escravizar, é explorar. Que envia embaixadores, né? Que envia representantes e diz: ide a um povo terrível desde o princípio. Ou seja, classes dominantes, classes exploradoras. Vós da terra, aqui em letra maiúscula, verão a bandeira e ouvirão a trombeta, quando chegar a hora de regeneração. Eu estou soprando essa trombeta com esse curso, porque os espíritos assim inspiraram, e muitas pessoas estão fazendo isso. O Divaldo está fazendo lives nesse sentido. Os que trabalham com o Divaldo estão fazendo. Outras pessoas estão fazendo soar essa trombeta. O tempo de provas e expiações está acabando. É 1 hora, ou menos de 1 hora do tempo de Deus. É 40, 42, 43 anos do nosso tempo para se consumar. A foice poda os galhos e joga fora. É a expressão de Isaías para dizer a lei de afinidade, a lei de justiça, a lei de causa e efeito fará com que aqueles que não estão na mesma sintonia sejam retirados do planeta. Um povo alto, de pele lisa, é a nova geração. Por que ele põe um povo alto e pele lisa? O pessoal era muito sofrido naquela época, né? Não tinha, as moças não tinham os cremes que tem hoje de hidratação e sei lá o que mais. Ninguém, nem homens, nem mulheres, tinham protetores solares. Então, ele via espíritos mais adiantados que têm uma figura mais bonita, uma apresentação mais bonita, mais sublime, né? Então ele dizia, ele escreve Isaías, um povo alto de pele lisa, que são esses espíritos, virá, e um povo terrível desde o princípio, que são os duros de coração, partirão. Eu acho o espiritismo cópia disso com outras palavras. No capítulo 19, ele diz: o Senhor vem cavalgando. Um espírito como Jesus aparece onde quer, né? Então, o Senhor vem cavalgando para dar o tom de que ele está chegando, o momento de Deus fazer essa separação está próximo. Os ídolos do Egito tremerão. Ele fala do Egito porque havia aquela proximidade, a rivalidade entre povos, mas na verdade é a terra, né? Aqueles que estiverem distantes de Deus e cultuando ídolos vão se assustar com essa chegada. E levantará irmão contra irmãos. Hoje o que mais se vê no mundo é isso, né? Não só de laços consanguíneos, mas irmãos, nós, né? Nós todos somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, que nos criou. Destruirei seu conselho. O que é o conselho? Os governos.
que não conseguem governar. Algum país no mundo, algum governo está conseguindo governar? Cada hora surge uma situação, cada hora é um problema, é uma dificuldade, todos estão tendo problemas, isso é outro sinal que os tempos chegaram. E eles consultarão ídolos. Tem muito disso, né? Teve um ministro do Superior Tribunal Federal no Brasil que chamou lá umas crenças estranhas para ir fazer umas rezas dentro do Superior Tribunal Federal. Então, isso é cultuar falso ídolo. Entregarei o Egito, mas é a terra, nas mãos de um rei cruel. Na verdade, nós escolhemos quem nos representa nos governos. Não é que Deus vai mandar, vai punir, vai castigar. Nós fazemos as escolhas e depois colhemos o resultado. A vegetação secará, fruto do quê? Do mau uso do planeta que toda a humanidade faz, né? Os pecadores gemerão, por quê? Há lugares que, por exemplo, o rio Tietê, alguém consegue pescar? Só se for sapato, plástico, essas coisas tem lá para pescar. Os fundamentos serão despedaçados. São os valores humanos que fugiram dos conceitos que Deus passou, ou que Jesus passa através dos vários emissários que mandou para a Terra. Quem trabalha por salário ficará triste na alma. Esse é um momento muito atual. As pessoas enxergam nos seus trabalhos apenas e tão somente o provento, o ganha-pão. Mas é mais que isso. Por quê? No local de trabalho é onde te exigem mais paciência, onde te provocam a todo instante, onde te sobrecarregam de trabalho, onde você vê quem não faz nada e tem méritos reconhecidos pelos superiores. Então, quem trabalha pelo salário deixa de aprender a ser calmo, sereno, a ter paz de espírito, a saber que está fazendo o melhor perante Deus. Se não é compreendido pelos homens, o problema não é de quem trabalha direito, o problema é de quem faz a avaliação errada. Por quê? Isso é um valor espiritual, a compreensão de que passamos o que precisamos passar, vivemos o que precisamos viver. E cada passagem e cada situação vivida é ensinamento moral que precisamos tirar. Quem não faz assim, cai no vazio existencial. E hoje há um imenso vazio existencial, principalmente nos jovens. Vejam que mesmo com pandemia, se encontram festas, narguile. Quer dizer, o meio mais fácil de transmissão do vírus é pelas vias respiratórias, né? Então, há um vazio existencial, há necessidade desses encontros, porque não tem o que fazer, não tem um projeto, não tem um futuro, não entende a vida futura. E isso é o começo. O passo seguinte é depressão. E o passo seguinte da depressão é o suicídio. Então, não sei como, mas nós precisamos pensar em como fazer essas pessoas despertarem para uma realidade de vida além da matéria. Não estou dizendo para pregar o espiritismo, porque quem está nesse ambiente está muito distante, mas mostrar outros valores, mostrar outras ocupações para que preencham os seus espaços e consigam resistir e não cair na depressão. Mas o Divaldo disse que virá muito grande. Então, se pudermos ajudar se cada um de nós puder encaminhar já estamos colaborando bastante com Jesus.
São loucos os príncipes de Zoan. Zoan era uma cidade, não sei se ainda é, se existe, no Egito Antigo, de antes de Abraão chegar em Canaã. Nós sabemos que Abraão nasceu na Caldeia, na cidade de Ur, né? E que já com uma idade avançada, a gente não tem exatamente a idade, ele parte em direção a Canaã. Tem toda uma peregrinação, tem toda uma história, que hoje aqui não dá para falar porque é longa. Essa cidade já existia, e lá haviam príncipes, assim, meio com cultos estranhos, vai. Eram enganados pelos sacerdotes deles e estão os príncipes de Nófia, que esse trem aqui me ocupa um espaço grande, que também é outra cidade. Hoje chama Mênfis, Mênfis assim mesmo. Não é o Mênfis americano lá do Elvis Presley. É outro Mênfis aqui, outra Mênfis. Eles, os maus governos, fizeram o Egito errar a terra, né? Com o desenvolvimento armamentístico, as conquistas, a escravidão de povos, de pessoas, as torturas, as perseguições religiosas. É mais do que governo, né? São líderes de governo, de religiões, de filosofias, de crenças que erraram e fizeram seus seguidores errarem. Os conselheiros do faraó, porque era o modelo que ele tinha, Isaías para ver, que na verdade são os governos, se embruteceram. E não é assim. Tem países que fabricam milhares de vacinas diariamente. E disseram, primeiro nós, depois os outros. Isso é embrutecer. Imagina cidades, países, né, extremamente pobres, tem vários pelo mundo, na África, América do Sul, em vários lugares. Quando poderão comprar essas vacinas? Então, mesmo diante da dor, os corações duros não compreendem a caridade, o acolhimento. 5 cidades, que na verdade são povos devotados, lá no Egito, que na verdade é a terra, clamarão ao Senhor, que enviará um Salvador e um protetor que os livrará. Então, ele via a desolação, a dor, o sofrimento, mas ao mesmo tempo ele via que haveria um caminho para se livrar dessa dor e desse sofrimento. E esse caminho era representado por uma pessoa, um Salvador, que Deus enviaria. Foi Jesus, né? Então, Isaías anuncia várias vezes a vinda do Messias. O Senhor abençoará. Bendito seja o Egito. Aqui, Egito tem um tom de planeta Terra. Meu povo, a Assíria também, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Israel, a formação, nós vimos, é um dos 4 grupos de capelinos. Vieram com a grande missão de sustentar o Deus único. Vimos que a grande falha deles é o orgulho e não quererem a mistura. Por isso, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, permite que judeu case com palestino, que turco casem com armênio, que são países inimigos, esses 4 que eu falei. Porque aqui Jesus determinou desde o começo do Brasil essa missão: fraternidade, acolhimento, podermos juntar povos, crenças, filosofias no bem, na paz e no amor. É isso que ele diz que o Senhor abençoará. Porque um dia, todos esses povos que foram inimigos ficarão nesses povos somente
os espiritualizados, aqueles que não terão mágoa, né, do Egito com a Síria, ou seja lá que povo for, o armênio e o turco, o palestino e o judeu, porque estarão em regeneração. Então, é preciso compreender a lição. E Isaías quem passa. No capítulo 21, ele diz: dura a visão que vejo. O traidor trai, o destruidor destrói. Estou angustiado e abatido ao ver e ouvir isso. Vivemos isso hoje. As pessoas se traem por banalidade, apenas para se dar bem na avaliação do chefe no trabalho. Às vezes, para querer uma função que não tem. Às vezes, para querer um título. Às vezes, para querer poder. Às vezes, para querer ganhar mais dinheiro. E também destroem por todos esses interesses. E Isaías se sentiu angustiado de ver que ponto as pessoas chegariam. São os dias de hoje. Nós vemos, virou até banal. E essas coisas acontecem muito. Caída é Babilônia. Ele tinha lá a visão de Babilônia, que havia escravizado os hebreus, então uma relação meio difícil. Mas Babilônia representa toda a inferioridade moral. Esqueçam o povo babilônico como povo, mas sim a humanidade que ainda está presa à inferioridade moral. Em alguns momentos, Isaías até fala que Babilônia, a prostituta do planeta, um país, não pode ser. Agora, por quê? Porque o sensualismo era exacerbado, né? Naquele país, naquele povo. Todas as imagens quebraram, ou seja, com o avançar moral da humanidade, tudo isso se destrói. Querem ver? Onde está o politeísmo romano, o politeísmo grego? Acabou, porque a humanidade evoluiu, cada um de um jeito, ou no islamismo, ou no cristianismo, que tem a mesma origem, que é o hebreu, o judaísmo, ou caminhou para outras variáveis dessas. Então, ninguém mais tem aquela cultura múltipla de imagens. Algumas religiões ainda conservam, mas tem lá suas explicações. Levai água e pão aos fugitivos. Quem são os fugitivos? Aqueles que suportaram as adversidades, as provas e que seguiram o bom caminho. Serão amparados, né? Não faltará nada. Em um ano é muito tempo, desaparecerá toda a glória de Quedar. Quem é Quedar? Filho de Ismael. Ismael é o anjo tutelar no Brasil, filho de Abraão com Agar, a escrava, a serva. Isso Isaías diz, escreve, né, que Deus teria dito a ele. No 22, ele vê uma batalha e ele disse: não quero ver, porque era muito trágica, né? E chorou. O Senhor chamou naquele dia para chorar, raspar a cabeça. Isso é humilhação. Para o hebreu, raspar a cabeça era humilhação, porque os egípcios raspavam a cabeça, homens e mulheres, e elas usavam peruca. Por que raspavam a cabeça? Havia uma praga de piolho e eles não sabiam como curar, livrar, né, dessa praga. Então, usavam peruca. E raspar a cabeça era humilhação. Então, naquele dia, que é o provas e expiações, o dia é provas e expiações, passarão por humilhação. Quem de nós nunca passou por uma humilhação?
e vestir roupa simples. O que é vestir roupa simples? Em regeneração, quando formos chamados para a regeneração, que é um dia de Deus, 1000 anos nosso, nós passaremos por algumas situações para poder, então, ascender a mundos superiores. E o que ele diz aqui? Resguarde-se, né? Vestir roupa simples, traduzindo, resguardar. O Haroldo Dutra usa um termo convalescença, que eu acho que é perfeito. Mundo de regeneração, entrando em mundo de regeneração, é o período de canja de galinha, repouso, serenidade, e não mais a agressividade, a disputa para ver quem tem razão, o eu mando, você obedece. Não, é convalescença. Haroldo Dutra foi muito feliz, foi muito inspirado nessa palavra, para explicar o que é esse período de regeneração. E resguardo, né? O que é resguardo? Cuidar do pensamento, da palavra, da atitude, para ser, então, aceito nos mundos ditosos, que são os seguintes à regeneração. E aí os ditosos variam muito em grau, né? Fizeram festa dizendo, amanhã morreremos. E hoje? O que as pessoas estão dizendo com a pandemia, alguns? Se morrer, tudo bem, pelo menos eu morri em festa. Se morrer, tudo bem, pelo menos eu morri fazendo o que eu gosto. Quer dizer, a vida é um complexo. Quando o André Luiz explica a ligação do espírito, através do perispírito, evidentemente, com o feto ali, né, gerado, parte a parte, etapa por etapa, nunca a gente pode estar feliz porque morrerá. Pode estar feliz por ter cumprido, ou como disse Paulo, eu fiz o bom combate. Aí ele está feliz. Mas estar feliz fazendo festa e dizer, se eu morrer tudo bem, morro fazendo o que gosto, é não valorizar a vida. O Senhor revelou-me, esta maldade não será expiada até que morram. Ou seja, esses dias de hoje já são de recolhimento. Não é por causa da pandemia. A pandemia veio também chamar essa atenção. São dias de orações. Ah, não tenho o que fazer. Ore. Ah, não tenho o que fazer, já orei. Vibre por alguém que precise. Ah, já orei, já vibrei. Leia. E não estamos enxergando. Quando eu falo não estamos enxergando, é a humanidade. Toda uma geração não está entendendo o que Isaías revela aqui. São esses dias de hoje. Vá até Sébina, é um tesoureiro, um mordomo, não tem uma explicação clara. O que esse cara fez? Ele era um funcionário, um gerente financeiro dos dias de hoje. E ele, de alguma forma, conseguiu uma sepultura num lugar que só os ricos tinham. Então, ele descumpriu uma lei, porque com alguma facilidade, ele conseguiu comprar lá e construiu. E aí Isaías escreve, o Senhor te expulsará da terra. Você perderá teu posto e chamarei meu servo. Aqui é uma figura de expressão emblemática, porque sem ética e sem moral, havia uns desvios, né, daquela geração como um todo. E esse caso em específico, o Sebna, ele assumiu posições que não poderia ter assumido perante ao seu Senhor. E aí vem o ensinamento que Deus passa para Isaías. Já disse, Deus pode ser um espírito no planeta Terra, pode ser Jesus.
porque para falar com Deus no planeta Terra, só Jesus, dito por ele. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, e a mensagem que passa para ele é: chamarei meu servo para consertar isso. Não consertou, o ensinamento ficou, e cada um foi despertando no seu tempo, uns logo na primeira hora, outros agora na última hora. Não tem nada errado, porque quando Jesus fala a parábola dos trabalhadores da última hora, ele diz que o prêmio a ser recebido é o mesmo na primeira hora, desde que seja sincero o teu coração. Então, se o meu coração for sincero nos ensinos que Jesus deixou, nessas verdades todas que vêm lá de Isaías e ainda devem ter outros profetas falando, aí sim o Senhor me aceitará. Ele, Jesus, terá a chave de Davi. Ele veio da casa de Davi. Na verdade, a casa é de Jessé, que era o pai de Davi. Ficará firme. Jesus ficou firme. O prego fincado será cortado e a carga cairá. Ou seja, aquilo que foi mal construído será destruído. E, no seu lugar, a boa construção será feita. Porque nós, seres humanos, construímos muitas coisas erradas. E isso vai desaparecer já a partir de regeneração. Por que vai desaparecer? Porque os espíritos que estão chegando na Terra para nos ensinar, nos orientar nessa fase nova, eles virão resgatar valores e acrescentar conhecimentos novos. O Chico disse que Emmanuel não será espírita, porque o espiritismo já está consolidado. Emmanuel será o quê, então? Emmanuel vai trabalhar pela recuperação dos valores humanitários. E muitos outros espíritos virão com esses conhecimentos. Imagina, Francisco de Assis reencarnando em 2030. Valores humanitários vão transbordar desses espíritos que estão reencarnando. Então, isso vai contribuir para aqueles que já se despertaram, aí sim, construírem esses valores morais em si. Aí sim, eliminar de vez alguns maus costumes, algumas más construções que ainda estão no corpo perispiritual. No capítulo 24, ele diz: o Senhor esvazia a terra. Não precisa dizer nada, né? Dispersa todo o povo. É imigração. Eu não gosto de usar a palavra expulsão, porque é pesada, né? Mas na codificação está expulsão. Esse povo será imigrado. Por quê? Porque está contaminado. E contaminou a terra. Então, se nós precisamos de uma vacina para nos dar anticorpos, para enfrentar o vírus atual, o planeta precisa eliminar os vírus de más construções. Eles precisam ser retirados do planeta. E Isaías já estava dizendo isso. Faltava o Espiritismo para esclarecer essa compreensão. Transgrediram a lei. Se a lei é de amor, tudo o que foi feito sem amor transgrediu. Quebraram a aliança que Moisés estabeleceu. A primeira revelação. A aliança com Deus. A apresentação das leis de Deus. Poucos restam. Isaías usou a expressão dele. Deus não falaria isso. Acabou a brincadeira. Acabou a bebida. Acabou a canção. Esse de bebida, esse de canção, é para aquelas pessoas que não tem dia, não tem noite, estão sempre lá, né? E havia povos naquela época de Isaías que eram assim. Nossa, o sexo era um negócio totalmente desvirtuado.
dia e noite, bebida, sexo e música. Exércitos e reis serão castigados. Quem ficar cantará alegria e glória ao Senhor. Ele fala exércitos e reis porque era a visão daquela época dele. Mas aqui, todos aqueles que estiverem fora do evangelho. Quando eu falo evangelho, vamos colocar uma observação aqui. Se não parece que nós estamos agindo como as igrejas agem. Os únicos salvos são daquela igreja. E o da outra igreja diz, os únicos salvos seremos nós. E o da outra, a mesma coisa. Quando a gente fala aqui dos evangelizados, o Alcorão tem ensinamentos muito sublimes, também de amor. Andaram fazendo acréscimos, né? E deturparam um pouco, como também deturparam os evangelhos, os ensinos de Jesus, através de alterações que andaram fazendo aí em livros fora do evangelho. Então, quando falamos evangelizados, estamos falando de todos aqueles que estão fazendo o bem. Ora, o islamita que pratica o amor, que pratica o bem, a caridade, que procura tornar-se uma pessoa melhor, também estará em regeneração. Assim como o budista, o Krishna, todas essas filosofias, crenças, religiões que estiverem praticando o bem, estiver respeitando o próximo, estiver fazendo as coisas corretas, esses ficarão em regeneração. Aqui ele se refere a exército e reis, porque era a visão que ele tinha dos que estavam muito distantes e sob ordens deles. Nos dias de hoje, isso é muito variado. Os exércitos e reis podem ser os governos, os empresários, os funcionários, que também destroem empresas. Pode ser um monte de coisa, além de exército e de rei. No capítulo 25, ele exalta e louva a Deus. É muito bonito isso. Quem gosta de uma prece sentida, assim, de coração, capítulo 25. Isaías exalta e louva. E ele diz ao Senhor, o Senhor protegeu o pobre. O Senhor tirará o véu que as nações estão encobertas por si mesmas. A verdade imperará. Gente, como podem ainda hoje discutirem que a vida acaba no túmulo? Com tantas provas. O livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis tem um capítulo inteiro mostrando, acho que tem umas 50 páginas esse capítulo ou mais, mostrando quantas provas tem de que a vida não acaba no túmulo. Aniquilará a morte para sempre. Então, ele faz toda essa exaltação e louvor a Deus, porque ele começa a compreender que o Espírito é eterno. Não haverá mais morte. Porque a morte, que nós chamamos morte, é o fim de uma existência no corpo físico e o retorno à vida eterna que é em espírito. Deus enxugará as lágrimas de todos, não de um povo ou religião. Tirará a desonra de todos os povos na terra. O mal vai se acabar. Em regeneração. Acabará. Ainda teremos, porque estamos carregados de maldades menores, né? Nossas maldades são mais morais, mentais. Por exemplo, uma pessoa que não acredita muito em si, que não confia muito em si. Isso é uma enfermidade. Por quê? Se fomos criados por Deus, com todos os atributos que ele permitiu, relativos a ele, para desenvolvermos todos e sermos relativamente perfeitos, porque a perfeição absoluta é Deus, nós não temos que temer nada, tampouco ser inseguros.
Somos inseguros fruto das construções de outras vidas, pessoas más que tentam nos fazer inseguros. No capítulo 26, naquele dia, que é este período que estamos vivendo, haverá cântico e salvação. É a regeneração. Abrir a porta para quem é justo. Deus abriu a porta para quem é justo, para os preparados, não só evangelizados. Ele abate, humilha e derruba até o pé. São as reencarnações. Reis reencarnam mendigos. O nosso grande exemplo no Espiritismo é o senador Públio Lentulus reencarnar bisneto dele mesmo, e depois reencarnar como o escravo Nestório, e teve acho que mais 2 ou 3 encarnações como escravo, para destruir o senador que ele foi 2 vezes. Então, foi humilhado até o pó, até a morte. Com minha alma te desejei. Eu acho isso tão bonito, tão profundo. Isso é uma prece. E com o meu espírito quero que está dentro de mim, busquei-te. Ou seja, Isaías era espírita. Com o meu espírito que está dentro de mim, busquei-te. Isso está escrito assim na Bíblia. Por que duvidar do Espiritismo? Existindo teus juízos na terra, os habitantes aprendem justiça. Isaías falava da lei de justiça que aprendemos nas escolas espíritas. Naquela época, quando aprendemos a lei da justiça que o Espiritismo traz, que Kardec codifica e estudamos, nós entendemos os juízos de Deus. Porque povos sofrem, porque povos são escravizados, porque povos têm maus governos, porque os povos estão resgatando o que fizeram quando eram governos. Lindo, né? O malvado não aprende justiça, mesmo em terra de retidão. Ele é iníquo. Lei de sintonia, que o Espiritismo também revela. O estágio moral da criatura não permite que ela vá além. Então, quando nós lembramos lá nos primeiros dias nas escolas espíritas, era uma turma grande. Termina o ano, já é uma turma bem menor. No outro ano, menor. Por quê? Porque as pessoas batem num estágio e param. Não está certo, não está errado, não é nada disso. Não é julgamento que temos que fazer. Mas são estágios que cada um está. Uma pessoa assim está nesse estágio, ainda não aprendeu o prazer de amar e ser amado. O dia que aprender, muda. Foi assim conosco. Não vem tua mão exaltada. Não, as pessoas não veem, né, diz Isaías, a mão exaltada de Deus. Não é a mão exaltada de Deus, são as leis. Deus rege o universo inteiro com leis. Quem sai da lei para voltar no bom caminho sofre, não tem outro jeito. Ora, a pessoa que aprende a fumar não faz bem, traz doenças sérias. Para ela deixar de fumar, veja como é difícil. E ninguém consegue ajudar. Propagandas estão aí por todo lado, doenças estão aí por todo lado. Não consegue. É difícil. Então, não é Deus que põe a mão para judiar da pessoa, que dá o câncer no pulmão da pessoa. Foi o tabagismo. Quem levou ao tabagismo? A própria pessoa. Então, as leis te levam para algum lugar.
ou de alegria, de satisfação, de felicidade, ou de dor e sofrimento. O fogo consumirá teus adversários. Aqui ele fala dos adversários de Deus. Não é que o fogo vai consumir, porque aí já levaram para o lado do inferno isso aqui, né? Vão todos para o inferno, vão morrer, ficar a eternidade sendo queimados. Não, não é isso. Vão para os vales após o desencarne, vão para o vale correspondente. Então, há o vale do tabagista, há o vale do suicida, com as ramificações dele, há o vale de tudo. Não quero entrar nisso que vai baixar o padrão vibratório. Tu nos dará paz. Ou seja, quando depurarmos, passando pelos vales, reencarnando, passando pelas leis de causa e efeito, estaremos regenerados. Aí Deus nos dará a paz? Não, nós conquistaremos a paz. Essa é a interpretação correta. Não é Deus que me dá a paz, mas eu que conquisto a paz. Como eu conquisto a paz? Acalmando o meu coração, acalmando o meu pensamento, acalmando minhas palavras. E Edgar Armon ainda acrescentava, harmonizando os meus gestos, o meu andar, o meu movimento de braços, de cabeça, de olhos. Os que dominam, morrendo, não viverão, não reencarnarão. Olha aqui. Serão colocados em outro planeta. O Senhor apagou a sua memória. Gente, olha o espiritismo aí. Vão recomeçar. Essa é a misericórdia de Deus. Tão mal, tão mal, tão mal, que apaga a sua memória. Isaías escreveu. Aí ele vai recomeçar em mundos muito atrasados, para ver se aprende a fazer coisas boas, para ver se sai do mal. Hitler, as revelações espíritas dão conta que está num planeta prisão. Aí falam que é esse, que é aquele planeta. Eu não sei que planeta é, mas está num planeta prisão. Pode ser até satélite, pode ser a nossa Lua. Que também já vi comentários que o lado oculto da Lua é um planeta prisão. E Gandhi está cuidando dele. Ele precisa ficar 1000 anos num planeta prisão para diminuir as forças do mal que ele carrega naquele perispírito. A hora que diminuir, ele poderá ir para um planeta de 30, 50 mil anos atrás, reconstruir os seus conhecimentos, refazer os seus conhecimentos. Então, o Senhor apaga a memória, apaga os conhecimentos, para recomeçar e dessa vez melhor. Isaías. Não é o Espiritismo que está falando, é Isaías. Essa parte é linda, né? Aumentaste essa nação, diz Isaías. Não é evangelização? O evangelho estava circunscrito aos hebreus, e uma parte deles apenas aceitou. Principalmente Paulo fez a expansão doutrinária. Principalmente Paulo. E hoje? Hoje, se considerarmos os que aceitam os ensinamentos do Cristo, que são os cristãos em todos os ramos e os muçulmanos também, nós estamos falando aí de uns 5,5 bilhões de pessoas, talvez até mais, para quase 8 bilhões de encarnados. Então, aumentou muito. Agora, os que têm acesso, os que procuram viver isso, aí cada um que sabe por si.
O Senhor, na angústia te buscaram, Senhor, e veio a tua correção, que é a reencarnação. Como a mulher na hora do parto, fomos a ti. São os resgates. Tem resgates muito dolorosos. Os nossos são pequenos. Nasça numa tribo da África e que há perseguição religiosa e que operam meninas de 10 anos. Nem quero entrar. Há resgates muito dolorosos. Muito, muito, muito dolorosos. Nascer, viver, morrer, nascer ainda e progredir. Tal é a lei. Não pode haver consolo maior que esse. Não pode haver lógica melhor do que essa. Está em nós saber aproveitar o nascer, o viver, o morrer. Sócrates dizia assim: o bom filósofo é aquele que vive a vida para a morte. Por quê? Ele sabia que além da morte a vida continuaria. Era intrínseco nele. Os teus mortos e o meu cadáver viverão. Os espíritos, né? Ou reencarnam e ressuscitarão. Vamos separar as coisas aqui. A ressurreição, diz Paulo, em corpo de luz. E algumas pessoas já viajaram nesse tema, então eu sempre que posso, eu insisto. Ressuscitar é em corpo de luz. Todo mundo que morre ressuscita? Não. Por quê? Como eu vou dizer que um espírito extremamente perverso, mau, ao morrer, ressuscita num corpo de luz? Não. Ele continua mau e perverso. Olha o caso de Hitler. 1000 anos de prisão para merecer uma oportunidade de reencarnar em um mundo muito super primitivo. Então, ressuscitar é aquele espírito tipo Bezerra de Menezes, que já cumpriu em provas e expiações o que tinha para cumprir. É o Chico Xavier. Ele ressurge num corpo de luz. Reencarne. Somos todos nós que precisamos aprender a fazer como Chico fez, como Bezerra fez, como tantos outros fizeram, como Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá fizeram. Então, despertai e alegrai os que habitam o pó. Alegrai com os que morrem. A terra lançará de si os mortos, ou seja, o reencarne, gente. O túmulo não é o fim de nada, fim do corpo físico. Porque o duplo etérico mesmo já evapora, pouco tempo depois. O perispírito acompanha o espírito, então o que fica lá é um corpo de carne e osso, alguns com umas gordurinhas aqui, umas gordurinhas ali, vai ficar ali também como alimento para os bichinhos comerem, ou vai cremar, que também é uma transformação da matéria. Ao cremar, a matéria mais densa torna-se um fluido, torna-se um gás e volta a um estado de matéria, mas de matéria fluídica. Então, só mesmo essa codificação e o trabalho desse homem, quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço, quanto mais eu vejo dele, mais eu admiro a grandeza. Gente, ele não tinha computador. Ele tinha máquina de escrever e daquelas máquinas de escrever que, quando a fita lá para imprimir chegava no fim, ele tinha que rebobinar para começar de novo a datilografia dele. E organizar por assuntos. Ele não modificou o evangelho, como alguns opositores falam.
ele separou o Evangelho de Jesus por assunto. Então, você pega o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, do primeiro ao último item, tudo consolo. Capítulo 9 também, o 8, o 7. O 5 é mais soberbo porque o Espírito Verdade entra nele e diz: espíritas, tomem o mandamento, amai-vos e instruí-vos. E onde nós vemos o amai-vos? Quando no sermão do cenáculo Jesus humildemente lava os pés dos apóstolos. Acho isso um grande sinal de um ser humilde. E depois ele parte o pão e serve o vinho e diz: é assim que eu quero ver vocês. Assim como eu vos amo, eu quero que vocês amem-se a si mesmos, uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o meu seguidor. Cada um reflita. O sábado chegou. Nós já vimos isso numa aula passada. Meu povo, tranque-se no quarto. É uma figura forte. Acho que os governos se basearam em Isaías para pedir para todo mundo ficar trancado em casa. Né? Tranquem-se no quarto. O sábado é para cumprir a lei. Porque é um dia do Senhor e são 1000 anos para nós. Estamos nele. Até que a ira passe. Não é até que a ira passe. É até que aqueles que merecerem fiquem e aqueles que não merecerem vão para outro planeta. Mas já está tendo emigração da Terra. Já vem tendo, e segundo os espíritos revelaram, há quase um século antes da divulgação do Livro dos Espíritos. Então, levas e levas estão saindo da Terra. E gerações também vêm encarnando. Dos anos 70 para cá, muitos encarnaram mesclados pelos povos aí. E cada vez mais perto dos dias de hoje, vêm surgindo outros espíritos. Mas espíritos grandes mesmos, a partir de 2025. Dia 17 de maio eu vou falar disso na segunda-feira lá. É 17, né, Mônica? Acho que é. Dessas levas de espíritos que virão para os alunos lá do CELF, mas todos estão convidados. Então, estamos vivendo esse período. O Senhor castigará os moradores da terra por iniquidades. Não, Deus não castiga ninguém. Nós fazemos o nosso céu ou o nosso inferno. Tem um capítulo, acho que é no 9, tem um item do Evangelho segundo o Espiritismo que fala tormentos voluntários. Nós criamos os nossos tormentos. Então, não é Deus que castiga. Nós nos castigamos com os desvaios, né? É uma luta, eu sei que é uma luta, todos nós temos. A resistir a isso é a prova que você dá de querer mudar suas inclinações. Os moradores da Terra, por quê? Porque é para a humanidade toda. Não era só para os hebreus que Isaías estava escrevendo. E o sábado chegou, tá? Mais ou menos por volta de 1800, segundo revelam os Espíritos. No capítulo 27, o Senhor rega e guarda a sua vinha. Ninguém fará mal a essa vinha, a não ser nós mesmos. A vinha somos nós. Os bons espíritos virão, mas o que nós fizemos nessa plantação de Deus? Hoje estamos melhorando. Mas a nossa uva está mais doce ou está mais amarga, azeda? Já foi extremamente azeda. A uva do Chico Xavier, extremamente doce. E os que virão são assim. E Deus cuida deles.
e os guarda. Jesus, na missão aqui, tinha a proteção de quem? Do Pai, do Criador. Judaísmo, cristianismo, islamismo. Não há indignação em mim. Deus é amor, gente. Ninguém é contra mim. Por quê? Ele é o onipotente, onisciente. Jacó brotará raízes e encherão o mundo. Por que Jacó? Porque Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tinha um irmão Esaú, netos de Abraão. Jacó, ele, com os 12 filhos, formou as 12 tribos de Israel. O 12, eu já falei aqui uma vez, a simbologia do 12 e do 7. A Bíblia é repleta de 7 e de 12. Isso fez Pitágoras uma vez falar que Deus criou o universo através de uma fórmula matemática. Apenas ele não sabia qual era a fórmula, mas era uma fórmula muito precisa. Então, Jacó, com as 12 tribos de Israel, formou um mundo judaico e cristão que nós conhecemos. E Abraão, através de Ismael, o povo islâmico. Os ismaelitas, que são os povos árabes. E encher o mundo, ou não. Soma esse povo aqui e vai dar aí talvez 60 ou mais por cento de toda a população no planeta Terra. Naquele dia, o sábado, que é esse que vivemos, o Senhor debulhará os cereais. O Senhor separará. A linguagem, lembrando, de Abraão era muito agrícola, né? Separar os homens. Os filhos de Israel, ou seja, os evangelizar, aqueles que praticam o bem, serão colhidos e ficarão. Uma trombeta os chamará. É uma figura de linguagem a trombeta, né? Muito embora André Luiz, no livro Nosso Lar, próximo da Grande Guerra, né, da Segunda Grande Guerra Mundial, ele disse que as trombetas soavam no plano espiritual numa insistência grande, né? Sirenes, trombetas. Ai da coroa soberba dos bêbados de Efraim. Os vícios, né? Erram por causa do vinho, porque muita gente diz, eu fiz isso porque eu estava bêbado. Não, fez porque é a índole, está lá, né? O perispírito. Até o sacerdote e o profeta tropeçam no juízo. Não preciso dizer, né? Dos erros que religiosos, pessoas de destaque andam cometendo por aí, também no espiritismo. As mãos estão imundas. Mau uso daquilo que professam. Ensinam, mas não fazem. O Senhor derrubará, as leis de Deus derrubará, essa coroa da soberba. Surgirá a glória da coroa do Senhor, a regeneração. Aquele que crê não se apresse. Então, gente, aqui está a primeira coisa para acalmar. Não tenham pressa. Continuem se dedicando ao Evangelho, continuem se dedicando ao aprendizado, continuem melhorando a si mesmos. Os outros vão se melhorar através dos nossos exemplos e das nossas atitudes. Poucos por causa da nossa palavra. Não tenhamos pressa. Uma chuva de pedra varrerá o refúgio da mentira. Não é que vai chover pedra, e tem doutrinas que acreditam que choverá pedra. É que os escândalos serão revelados. Nada ficará oculto. Por quê? Jesus disse, é preciso limpar tudo, resgatar tudo, até o último tio. Do N-A-O, tio. Tudo. Então, o que Isaías diz aqui
é que tudo aparecerá, tudo virá à luz da verdade. E o que Jesus diz mais para frente, já quase 1000 anos depois, né, é que tudo será regularizado até o último tio. Águas cobrirão o esconderijo. Era a visão que ele tinha, né? É que não vai haver lugar para se esconder. Tudo virá à tona, tudo ficará claro, tudo aparecerá. Nada ficará sem solução. Solução na moral. A aliança com a morte se anulará. Tem pessoas que fazem, como é que chama? Pactos. Isso são crenças, né? São obsessores, na verdade. Quem trabalha ou trabalhou ou vier a trabalhar com desobsessão vai ver essas coisas. É um espírito inferior, de moral inferior, e um encarnado com moral compatível que acredita nessas coisas. Pactos com o inferno, né? Nem lembrava que eu tinha posto. Nada disso vai subsistir. Por quê? São espíritos inferiores e a lei de Deus é soberana. Ouvi do Senhor, diz Isaías, a destruição desse modelo está determinada para toda a terra. Vai acabar. Espíritos obsessores, espíritos inferiores no mal, não ficarão. Esses atos, esses pactos, essas coisas, ninguém ouvirá mais. Ouçam-me. O lavrador, que é Deus, prepara a terra para semear. Depois semeia, que somos nós. Ele ensina o que fazer e manda enviados, como Isaías foi um, como Moisés, antes de Isaías, foi outro. Como Jesus, depois de Isaías, foi outro. Como os filósofos na Grécia Antiga foram outros. Como Lao Tse, Confúcio, na China foram outros. Krishna, Zaratustra, né? Todos vieram nos ensinar. Para alguns serviu, para outros não. Acho que dá ainda esse capítulo. Ai dos filhos rebeldes. São crenças e são superstições. Filhos rebeldes estão aí, né? Pandemia, risco de morte, o vírus é grave, é mutável. Claro, na lei da vida, Deus não é mau, gente. Na lei da vida, todo ser que vive, se está sendo ameaçado, ele transmuta. Ou vocês acham que sempre tivemos esse corpo lindo e maravilhoso? Já fomos das cavernas. Com a nossa unha, arrancávamos um bloco de pedra da montanha, de tão grosso que era a matéria que compunha o nosso corpo, tão grossa. Lutávamos com aquelas feras para nos alimentarmos delas nos mundos primitivos. Então, o rebelde é aquele que não quer entender o que estamos vivendo. E o vírus também é um ser que vive e tem mutações. Quem criou o vírus? O vírus, esse vírus da Covid? O ser humano. André Luiz nos não descreve, eu não lembro qual o livro, que se víssemos o perispírito encharcado de vírus e bactérias, essa é a realidade. Depois ela materializa. Nós criamos no plano espiritual. E é tanta gente criando o mesmo mal, o mesmo mal, o mesmo mal, que uma hora ele materializa. Então, filhos rebeldes que ficam com crenças e superstições e praticando o mal e criando o mal. Por isso, vamos pensar, vamos falar, vamos fazer coisas boas, edificantes, porque
vamos ajudar a melhorar a psicosfera do planeta. Buda, que não tem nada a ver com o espiritismo, Buda diz: um ato bom anula 4 mal. Então, não importa se há muitos que dormitam no mal, importa eu fazer o bem, eu contribuir pela expansão da luz. Ai dos que não buscam conselhos em Deus, que cobrem de pecado sobre pecado, da luxúria, dos prazeres, da soberba, do dinheiro, que querem se fortalecer com o faraó, que era o modelo que Isaías tinha, mas são aqueles que buscam os que têm poder na terra. E está assim, que vivem ali, terão vergonha no dia que estamos vivendo. E vejam como escândalos acontecem em todos os cantos do planeta. Em alguns países, já mais adiantados moralmente, porque o próprio Kardec codifica assim. No mesmo planeta de provas e expiações, há povos mais atrasados e há povos mais adiantados. Então, o Japão, por exemplo, tem um psiquismo muito mais fortalecido do que o Ocidente, tanto que eles suportam melhor as adversidades da vida. E no Ocidente choram, fazem promessa, querem que a dor passe. No Japão eles suportam. Então, essa moral um pouco superior lá faz com que o cara tenha vergonha quando descobrem um ato errado dele. Ele chega a se matar. Então, é isso que Isaías está dizendo. Ai daqueles que confiam na sombra, porque a luz é Deus. Jesus trouxe a luz para nós. Os que confiam na sombra do Egito. Porque o Egito no primeiro momento, com os capelinos mais adiantados, era uma coisa. O Egito que sobrou depois é outra coisa com espíritos atrasados. Então ele tinha um poder na Terra, mas passou a ser politeísta. Ele que era monoteísta passou a ser politeísta. Terão confusão, será a terra da vergonha, da angústia, e levarão suas riquezas. O Egito hoje é um país pobre. É um país pobre, é um país cheio de crenças, é um país miserável, porque se perderam. Não seguiram aquilo que os primeiros capelinos trouxeram e agravaram, com o distanciamento cada vez maior, e chegaram nessa situação. Não foi Deus que castigou, mas foram as gerações seguintes que levaram a essa situação. E perderam todas as riquezas. Era a potência do mundo na sua época, como outras também já foram. Segundo Isaías, Deus disse a ele: escreve num livro para que fique até o último dia. Chegou até nós hoje, hein? O que ele está escrevendo. Este é um povo rebelde. Deus já sabia. Vínhamos de primitivo para provas e expiações. Não quero ouvir a lei do Senhor. Está aí. Pedem aos profetas e videntes. Não falem o correto, mas o que me convém. Esse é o povo rebelde. E note, aos videntes. Já tinha mediunidade aqui. Desviaram do caminho estreito. Jesus ensinou, e Isaías havia escrito o caminho estreito. Porque a verdade é uma. Quem for do bem sempre vai falar. Que é de estar com o Senhor. Esse é o caminho estreito. Larga é a porta da perdição.
Por misericórdia, o Senhor esperará a todos, cada um no seu tempo. Bem-aventurados, Isaías, os que esperam no Senhor não chorarão mais. Isaías. Ele dá o pão da angústia e água de aperto. Expiações, provas são necessárias. Porque na angústia e no aperto nós valorizamos. Quando passamos por uma dor, sei lá, uma dor muito forte. Quando recuperamos a saúde e encontramos alguém com a mesma dor, o que acontece? Compreendemos o que passa aquela criatura. Então, é necessário expiar para poder compreender quando o outro estiver, e não tratar com banalidade. Isso não é nada. Houve uma época que se dizia que a melancolia, a depressão é frescura, é falta do que fazer. Gente, a depressão é espiritual. A depressão é a alma pedindo ajuda. A depressão, o espírito está impaciente. As construções no perispírito estão em desalinho com o espírito. É preciso ajudar. A depressão é coisa séria. Quem passa pela depressão, ouviu alguém passar, compreende. Não queiram passar para saber o que é. Teus mestres, os bons espíritos, nunca fugirão de vós. É Isaías, não é o espiritismo. Teus ouvidos ouvirão a palavra por trás de ti. Os espíritos, o mentor, os mentores. Este é o caminho. Jogai fora ídolos feitos pelas suas mãos, as suas crenças. Claro que ele não podia falar de espiritismo, mas isso está codificado por Kardec. 100% do nosso tempo estamos com espíritos. Em vigília, agora estamos num grupo aqui, então bons espíritos estão nos amparando. Ao dormir, nos desprendemos do corpo físico e vamos em busca de espíritos também. Então, 100% do tempo estamos com espíritos. 31 eu deixo para a próxima aula. Alguma pergunta? Mário, tem uma pergunta aqui do Adalberto. Opa, tem várias perguntas aqui. Vamos lá, está no chat. Primeiro, a Val perguntou, Mário, mediante de tudo isso, podemos considerar que quando entendemos o processo evolutivo e sentimos o desejo de transformação, mesmo que pouquinho, poderemos fazer parte do novo ciclo do planeta? Quem souber responder essa pergunta ganha $1 milhão. Eu não sei se eu vou ficar em regeneração. Ninguém sabe. O que acontece? Nós temos as deduções. Que deduções? Livres do mal nós não estamos. Ainda carregamos. Meu Deus, eu quero aumentar aqui, não está aumentando. Deixa eu tirar, peraí. Cresce. Pronto, já tirei aqui. Oba. Eu gosto de olhar para as pessoas. Ficar vendo tela. Me deu calor. Vocês estão mandando muita energia. Nós temos que ter um parâmetro. O nosso parâmetro no planeta Terra são números. Então, uma pessoa totalmente no mal, uma pessoa muito perversa, tipo Hitler e outros assim, já foram retirados.
Uma pessoa muito má já foi retirada. Uma pessoa má está em vias de. Uma pessoa que se esforça para ser boa. Aí vai depender do que é esse esforço. É da boca para fora ou é da boca para dentro? Bate no peito e diz Senhor, Senhor, não vai entrar. Jesus disse isso. Mas se você está lutando com a sua vontade, com a sua força, com o seu querer para se melhorar, esse é aceito. Onde está o exemplo disso na Bíblia? Quando Jesus, crucificado, de um lado um ladrão, de outro lado outro ladrão. E um diz, você não é o Deus, o Filho de Deus? Salve-se e salve a nós também. E o outro, que é Dimas, diz, cale-se. E não me lembro exatamente o que ele fala a Jesus. E Jesus diz, logo mais estaremos juntos. Então, era ladrão. Mas Jesus disse, estaremos juntos. Porque havia uma parte boa e talvez fosse maior do que essa parte dele ser ladrão. Então, ninguém pode achar que está fora ou que está dentro de nada. Todos nós estaremos no lugar que merecemos. O esforço conta muito, muito. E Dimas acabou virando até santo, né? São Dimas. Então, não fiquem com isso, isso não tem nada a ver. Mas se estamos buscando a verdade, de aprender a verdade e de viver a verdade nos libertará para a regeneração. Eu não vejo mal a ponto de se preocupar, mas também não tenho autoridade para dizer onde cada um vai. Não tem. Nós temos mais perguntas, mas o tempo já estourou, né? Que você tem que ir para outro trabalho. Eu vou anotar e a gente responde no grupo. Porque eu tenho um outro trabalho agora. Obrigado, boa noite a todos, boa semana. Boa noite, Encontro Manuel. vocês na próxima semana, mas a Mônica faz o encerramento aí. Muito obrigada, Boa noite. Mário. Obrigado a vocês todos. Um abraço, bom fim de semana. Boa noite, obrigado. Vamos, assim. Obrigada, boa noite, Mário. Boa noite. Então, vamos agradecendo a Deus a oportunidade deste estudo, rogando a Jesus que continue nos amparando, nos fortalecendo, para que todos nós possamos nos conscientizar da responsabilidade individual, que possamos realmente nos esforçar para nos conhecermos, nos transformarmos e merecermos permanecer nessa terra, desenvolvendo as nossas potencialidades do bem. Que nesse instante possamos nos unir em pensamento e coração, oferecendo a Jesus as nossas vibrações de amor, para que o nosso planeta seja envolto em equilíbrio, em paz, em despertar os corações para o aprendizado, para a vivência do amor, do respeito, da fé, da ética, da verdade. Que possamos, Senhor, aproveitar essas lições que a dor nos traz para o nosso aprimoramento. E assim, Jesus querido, que as tuas bênçãos se espalhem nos lares de cada um de nós. Que possamos receber nesse instante o amparo do teu amor. Que os nossos corações se fortaleçam na fé, na esperança, na coragem e na alegria.
Que tenhamos uma semana proveitosa, fortalecida no bem, e que na próxima sexta-feira possamos novamente estarmos aqui, reunidos em seu nome. Que assim seja. Graças a Deus.